eu sempre passo uma apresentação no começo para estar todo mundo na mesma página aí, né? Todo mundo saber o que está fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui e conhecer um pouco mais a constelação, tá? Eu vou projetar aqui para vocês. Bom, o que é constelação sistêmica, né? Algumas pessoas perguntam, é a mesma da constelação familiar? Sim, é que alguns consteladores chamam de sistêmica, outros chamam de constelação familiar sistêmica, né? É a mesma ferramenta que foi canalizada e passada para a gente através do Bert Hellinger, né? Ela é baseada ali em estudos de ancestralidade, psicanálise, enfim, né? O Bert era um terapeuta e aí ele, com esse compilado de estudos, ele começou a conduzir alguns workshops, né, na Europa, para trabalhar alguns padrões que alguns clientes dele trazia ali em consultório, né? Ele era terapeuta. E por que que alguns chamam constelação familiar, outros sistêmica, né? Bom, familiar foi o meio, né, que ela chegou aqui, né, na década de 90 aqui no Brasil. E conforme a gente vai estudando, a gente percebe que a constelação ela serve para tratar não só questões familiares, mas diversas outras áreas da vida, né? Hoje se aplica na constelação, tem a parte do direito sistêmico, tem a parte da sistêmica que a gente aplica dentro das empresas, né? Então a gente pode constelar aí profissão, carreira, área da empresa, enfim, dinheiro, dá para constelar várias coisas, questões de saúde, padrão de saúde. Então, quando alguns consteladores falam constelação sistêmica, a gente está englobando todas as áreas que a gente pode trabalhar com essa ferramenta, tá? Então, é uma metodologia que foi trazida pelo Bert Hellinger, né, desenvolvida por ele, e o foco dela é tratar dinâmicas disfuncionais que trazem desequilíbrios para a nossa vida e para o sistema, tá? Esse é o foco aí da constelação. E aí, atualmente, a gente pode aplicar em diversas áreas. Meu filho está tendo dificuldade na escola, posso constelar? Pode. Dificuldade de relacionamento? Pode. Eu estou com questões Já constelei casais bastante, tá? As pessoas me procuram para fazer esse trabalho também. Eu aplico muito a constelação para trabalhar ali questões de carreira do terapeuta, né? Coisas que às vezes ficam travadas ali. Então, a gente utiliza bastante a constelação, tá? Questões financeiras. A constelação apareceu na minha vida num momento bem simbólico, né? Meu filho estava apresentando bastante crises emocionais e já tinha ouvido falar da constelação. Minha prima sempre falando, prima, vai estudar isso para resolver as questões com seu pai, enfim. E eu resistindo, achava que isso não era para mim. E aí, o Heitor, ele tinha uns 4 anos, eu já estava estudando para ser terapeuta e me veio, vai constelar. E aí eu levei ele para constelar e depois dessa constelação, né, eu consegui, através do meu filho, ter um novo olhar para o meu pai e o Heitor melhorou muito, né, as crises emocionais que ele tinha. Anos depois veio o diagnóstico dele dentro do espectro autista, mas aquele momento de crise que ele estava passando ali entre 4 anos e meio, por aí, deu uma boa melhorada, tá? Eu escuto alguns terapeutas falando, e faz constelação que cura, gente. O que que acontece, né? Toda e qualquer terapia é para trazer um novo olhar, uma nova consciência ali para as questões que a gente vive, tá? É, e aí eu pergunto para vocês, o que que é essa cura que a gente tanto busca, né? Então, será que de repente não é um novo olhar para a gente vivenciar as nossas questões, né? Então, eu tomo alguns cuidados quando eu falo sobre a constelação, ainda mais na aplicabilidade de algumas questões, né? E é uma polêmica que às vezes o pessoal traz, tipo, constela aí dentro do autismo que vai curar. O autismo não tem cura, é uma característica da pessoa, de personalidade, e a gente pode utilizar a constelação para trazer uma nova consciência para aqueles padrões que a gente vivencia dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, independente se seja numa característica de personalidade, num relacionamento, no nosso trabalho, enfim, tá? Então, eu tomo esse tipo de cuidado aí. Um outro ponto importante é que a constelação ou o círculo da vida, né? Para quem aqui conhece o círculo da vida, que a dinâmica é um pouco parecida, só muda o conceito. Na constelação, a gente vai falar da questão sistêmica, olhando mais um sistema
envolvendo outros personagens, né? Outras peças daquele jogo. Então, pai, mãe, líder, subordinado, enfim, depende do que eu estou constelando. Quando eu falo de círculo da vida, eu estou falando do meu condomínio de pedacinhos de quem sou, como sou e como manifesto, tá? Essa é basicamente a diferença entre as duas técnicas que eu facilito aí em grupo, tá? Então, quando a gente fala de uma técnica como essa, elas são técnicas breves, que trabalham questões de forma breve. Então, todo trabalho breve de uma questão profunda, a gente vai abrir a caixinha e olhar. Vai haver um movimento, vai haver ali uma consciência, vai. Mas depende muito da gente, né? Querer aderir esse novo olhar, lidar com esse novo olhar. E muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento de um terapeuta para a gente conseguir digerir as informações que vem ali, sendo uma constelação ou sendo um círculo da vida, tá? Então, até quem está assistindo aqui, a gente vai olhar algumas coisas aqui hoje e que muitos de nós vai precisar lidar com isso lá dentro da nossa terapia individual, seja um processo de análise, seja com o nosso psicólogo, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro, que eu escuto pessoas falando assim, eu fui na constelação e saí todo quebrado. Não, na verdade abriu e você agora vai precisar de um profissional para ajudar você a elaborar aquelas questões que foram vistas ali, tá certo? Bom, a constelação ela é baseada em alguns pilares, né? O primeiro deles é as ordens da ajuda. Então, a gente só ajuda aquele que quer ajuda. Então, não adianta você falar assim, né, para o seu marido ou para o seu amigo, para quem é que seja. Vai fazer constelação que vai adiantar. Eu dei um exemplo agora. Minha prima falava, ó, desde antes de eu ter meu filho, para eu fazer constelação para resolver a questão de relacionamento, né, eu e meu pai. E eu nunca quis olhar para isso. Eu precisei querer para ir atrás, tá? Então, gente, esse primeiro pilar aí que o Bert fala, né? As ordens da ajuda, a gente só ajuda quem quer ajuda, tá? Então, tem alguns de nós que são pessoas mais proativas. Eu fui criada num ambiente que eu fui muito estimulada a ser proativa pela minha mãe, e muitas vezes eu me enfiei aí em algumas tramas que talvez não precisaria ter me enfiado, tá? Então, ok, a gente ajuda quem está aberto à ajuda, tá? E às vezes a ajuda que o outro precisa é só um abraço, é só um aperto de mão, né? Então, não dá para a gente querer que o outro constele ou faça terapia se ele não está aberto para, tá? Os outros pilares são as ordens do amor, que o primeiro é o pertencimento, então todos os membros daquele sistema têm um lugar e têm o direito de pertencer a ele, tá? E esse pertencimento muitas vezes ultrapassa a própria vida. O que que isso quer dizer? Eu já constelei pessoas que eram gemelar e o outro gêmeo não sobreviveu. E aquela pessoa, tudo na vida que ela fazia é como se ela estivesse buscando a morte, né? Ela já tinha tido problemas de saúde, problemas cardíacos, enfim. E aí, dentro daquele trabalho, né, veio muito claro o quanto que ela se sentia culpada por ter vivido e aquele irmão não, tá? Isso é muito inconsciente, gente. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Às vezes um familiar nosso adoece e a gente, com essa questão de querer pertencer, de querer salvar o outro, a gente acaba se colocando no lugar e tendo aí a mesma questão de saúde do que o outro, tá? Então, o que que a gente precisa trazer aqui hoje de consciência? Que todos nós pertencemos, todos nós temos o nosso lugar, né? Para que a gente não fique pegando essas somatizações de forma inconsciente do outro. Ah, mas isso estava na trama de vida, isso vem no registro genético, ok. Mas tem vários estudos que, às vezes, um membro daquela família manifesta uma questão de saúde e o outro não. Por quê? Né? Porque tem questões mais profundas, emocionais e inconscientes envolvidas. Então, a partir de hoje, todos aqui sabem que cada um pertence, cada um tem o seu lugar, e a gente precisa assumir esse lugar, tá? E parar de carregar o que é do outro, né? Bom, aí a gente tem a outra, que é a hierarquia, né? Então, quem vem antes precede quem chegou depois. Muitas vezes a gente quebra essa hierarquia, né? Tem alguns de nós
que é um pouco mais disruptivo aí na vida e quer ficar, né, quebrando obstáculos aí, o diferentão da vida, e acaba aí se deslocando no sistema do seu lugar. Então, já acontece às vezes, né, do irmão mais novo querer tomar o lugar do irmão mais velho. Isso é bem inconsciente, tá? São dinâmicas inconscientes. Alguns de nós aqui já trabalhou em alguma empresa que batia de frente com o nosso líder, que tinha questões ali com liderança, né? Pessoas que têm um aquário muito forte têm questões com liderança. Eu tenho ascendente no em aquário, esse negócio aí de liderança nata sempre foi muito presente, né? E às vezes eu acabava entrando em algumas questões aí não de passar por cima, mas de me sentir inadequada perante ali aquele time, tá? Isso se manifestava muito no profissional. Em casa também. Na adolescência, nossa, o que eu batia de frente com os meus pais, eu achava que era a dona da minha vida, né? E aí, muitas vezes, esse movimento de hierarquia que a gente acaba pulando, né? Querendo ser mãe da nossa mãe, querendo ser mais caçula do que o caçula, gera desequilíbrio no nosso campo. Por quê? Porque, vamos lá, se a gente acha que a gente é mãe da nossa mãe, quem que a gente está excluindo, tirando o pertencimento? Os nossos avós, que são os pais da nossa mãe. Então, cada um pertence, cada um tem o seu lugar e cada um tem a sua ordem de hierarquia naquele sistema, tá? Ah, Adriana, mas o meu pai precisa de cuidado. Você está falando que eu não preciso, eu não posso cuidar dele? Gente, a gente vive em sociedade. A nossa sociedade, né? A nossa espécie evoluiu porque a gente vive em sociedade. Prestar um cuidado para o outro, né? Faz parte ali, né? Do ser humano. E a gente pode prestar esse cuidado, esse auxílio para qualquer ser humano. Mas quando a gente traz esse peso, eu tenho o quê porque é minha mãe ou meu pai, a gente está se colocando no lugar de mãe e pai deles e tirando a força deles. Ok, eu presto auxílio para qualquer pessoa que precise, caso isso esteja dentro da minha natureza e eu consiga lidar com isso de uma forma saudável, mas não porque é minha obrigação, né? Para que isso fique leve para todo mundo. A gente pode prestar esse acolhimento e esse cuidado, mas sem esse peso para que a gente não quebre essa hierarquia, tá? E essa questão do equilíbrio, aceitar e assumir o que se recebe e entregar para o outro o que é do outro, sem carregar o que não é seu. Então, se eu me desloco na hierarquia, né? Se eu me coloco no lugar de mãe ou pai dos meus pais, por exemplo, que é o mais comum, eu acabo carregando os sacos de batata do outro, né? Isso fica muito pesado para todo mundo, para eles e para a gente. Então, cada um trazendo a consciência de que pertence, que tem o seu lugar e carregando o que é seu. E aí fica leve para todos ali daquele sistema, tá? Quando uma ou mais dessas leis não são respeitadas, gera-se o que chamamos de emaranhado em nosso sistema. E esses emaranhados podem provocar conflitos emocionais, relacionamentos disfuncionais, doenças psicossomáticas, conflitos financeiros, entre outros, e muitas vezes tudo isso, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, tá? Então, quando nos emaranhamos, assumimos o destino do outro e acabamos por ocupar um lugar que não nos pertence. Com isso, carregamos o que não é nosso e passamos a vivenciar padrões repetitivos dessas disfunções do sistema. Então, não nos cabe condenar, tá? Na linguagem da sistêmica, se fala muito julgar. Só que eu sou psicanalista, e como psicanalista, a gente sabe que a gente julga o tempo inteiro. Faz parte do ser humano, neurônio espelho, a gente julga o tempo todo, tá? Agora, o condenar, né? Eu tô dando uma sentença ali para o outro. Então, não nos cabe condenar, né? Porque o outro fez o que sabia, o melhor do que ele podia ter feito naquele momento, né? Então, os nossos antepassados fizeram o que sabiam, o que podiam, né, fazer, e a constelação possibilita que nos libertemos, trazendo um novo olhar para o que vivemos, para que seja possível encontrar o nosso lugar, a paz e o sucesso. E aí eu convido vocês, né, cada um de vocês, a tomar o seu lugar e deixar de carregar o que não é seu, para que a gente possa ter dinâmicas de relacionamentos mais equilibradas e funcionais. Esse aqui é o Heitor, ele era bem menorzinho, agora ele está com quase 11 anos. Bom, vamos lá. Então, todos agora sabem o que é constelação.